Olá, meu amigo e amiga. A criatura está à beira de um ataque de nervos. Me refiro ao senhor Flávio Bolsonaro, apontado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, também como sendo o senhor Flávio ladrão, o senhor Flávio peculatário, o senhor Flávio lavador de dinheiro, o senhor Flávio chefe de uma organização criminosa. Muitas pessoas ficam chocadas, né, quando me veem falando as coisas que eu falo aqui nesse sentido. Mas eu não estou inventando nenhum tipo de calúnia, não. São coisas ou são acusações que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fez oficialmente, baseados todos esses fatos, as acusações, em provas que foram recolhidas. O senhor Flávio Bolsonaro, ele nunca conseguiu refutar nenhuma dessas acusações. Ele conseguiu sair até esse momento pela tangente e fica trafegando serelepemente agora como pré-candidato à presidência da República, tentando destruir o nosso país enquanto um país soberano. E as pessoas que ficam chocadas justamente se chocam porque não escutaram pelos grandes veículos de comunicação essas verdades. Nunca foram sublinhadas para mostrar para a sociedade com quem nós estamos lidando no mundo da política, nessa extrema-direita aqui no nosso país. Eu vou mostrar para vocês que hoje eles têm mais motivos para ficarem mais chateados. E por essa razão, talvez, né, o senhor Flávio Bolsonaro esteja antecipando mais uma viagem entreguista para os Estados Unidos. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e mostrarei aqui cenas muito interessantes, porque, como eu já falei mais cedo, no nosso primeiro encontro desta sexta-feira, o presidente Lula, a partir de amanhã, não poderá mais participar de cerimônias de entregas de obras públicas, de realizações, enfim. Então, nós teremos, a partir de amanhã, um novo patamar na disputa política aqui no nosso país. Isso pode ser muito positivo para o debate público aqui no Brasil, né? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre fundamental convidar você, que não sabia dessas acusações do Ministério Público contra o senhor Flávio Bolsonaro, que você se inscreva aqui no nosso portal e venha conversar com a gente, participe dos nossos chats, mande seu comentário, dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e prestigie também todos os links que estão sempre no primeiro comentário aqui do nosso Portal do José. Principalmente no nosso abaixo-assinado, para você que quer ver mais pessoas combativas dentro do Congresso Nacional, para a gente ajudar a renovar esse Congresso Nacional, e você que pode contribuir de alguma maneira para essa caminhada aqui que nós estamos iniciando aqui no nosso portal. Está muito bacana, muita gente. Eu gosto sempre de sublinhar como está sendo bacana e gratificante ter tanta gente se envolvendo nessa caminhada aí, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Link sempre no primeiro comentário, tá? Vamos aqui aos temas. Começando aqui com essa história aqui, né? O jornalão, o Estado de São Paulo, está dando toda hora pancadas no senhor Flávio Bolsonaro, pelas suas incontáveis má qualidades, vamos dizer assim, né? E a última, eles ainda nem fizeram editorial, mas com certeza vai pintar editorial amanhã ou depois, que eles sempre fazem editoriais depois de um tempo, quando os fatos acontecem. E certamente os vários jornais vão fazer editoriais sobre essa carta infame, essa carta bandida, essa carta entreguista que o Flávio Bolsonaro fez para levar para os Estados Unidos. Dizendo, olha, nós topamos tudo, desde que a gente ganhe eleições no Brasil, vocês podem ficar com o Brasil para vocês, desde que a gente consiga tirar meu pai da cadeia, desde que eu consiga não ir para a cadeia, desde que eu consiga ficar mais rico, desde que a quadrilha toda que ficou perto de mim também se enriqueça, tá tudo bem, o Brasil que se lasque. Aliás, o irmão dele falou isso, né? Que se o Brasil todo ficar destruído, mas o Alexandre de Moraes sofresse alguma sanção, ele se sentiria vingado. É gente da pior qualidade, gente. Por isso que eu disse para vocês, quem enxerga quem é esse clã, essa família, vamos dizer assim, né, sempre enxergou essa turma como um grupo de batedores de carteiras. É gente muito chinfrim, é gente muito criminosa de baixo nível. E aí, como eles acenderam a possibilidade de grandes negociatas, então o Flávio Bolsonaro está envolvido em várias delas e a cada dia vão aparecer mais. Portanto, ele se está antecipando viagem para os Estados Unidos, certamente ele está tentando mais um colchão lá para quando terminar essa eleição, e pode ser até que ele saia do nosso país antes do resultado da eleição, né? Porque a coisa está ficando muito complicada para ele. Então, o jornal Estado de São Paulo hoje deu mais uma pancada. A sedução autoritária. A pretexto de combater crime organizado, o plano de Flávio Bolsonaro impõe ao país uma escolha inaceitável entre segurança pública e respeito aos princípios da Constituição de 88. Olha só,
O editorial está simplesmente registrando que Flávio Bolsonaro é uma pessoa tão desqualificada, é uma pessoa tão criminosa do ponto de vista moral, que ele não está ligando para a Constituição do nosso país, ele não está ligando para absolutamente nada. Agora, isso precisava ser mais enfatizado pelos grandes veículos de comunicação, porque eles sempre protegeram, muita gente não acredita, né? Protegeram o clã Bolsonaro nas coisas mais essenciais, não deixando que a podridão desse clã fosse enxergada pela sociedade como um todo. Porque eles sempre foram funcionais. Eles, batedores de carteiras, pequenos larápios, vigaristas, tomadores de dinheiro, enfim, eles acabaram por serem úteis a grandes estruturas de poder econômico aqui no nosso país, ao mercado financeiro, às privatizações, à entrega do nosso país, à destruição, né, do tecido social brasileiro e até a morte de pessoas que nós vimos aqui. Tudo isso ficou dentro do mesmo pacote, dentro dessa lógica do neoliberalismo selvagem aqui no Brasil. Análise. Flávio Bolsonaro tem ataque de sincericídio e negocia com os Estados Unidos tarifaço para depois das eleições. Gente, até pessoas que são liberais, conservadoras, as pessoas estão assim, abismadas com a disfarçatez, com a cara de pau, com o entreguismo, com o comportamento do senhor Flávio Bolsonaro. Ele já não está batendo lé com cré. E aí o seguinte, quando eu disse para vocês que essa criatura está à beira de um ataque de nervos, eu até me lembrei aqui do poeta Ali Salomão, que eu entrevistei algumas vezes num programa de rádio que eu tive lá atrás, que tinha o nome de Madureira Connection. Era uma sátira que a gente fazia do Manhattan Connections, mas sempre tratando de questões aqui do Brasil, né? E sempre coisas também no mundo da cultura. Eu conheci o Ali Salomão e ele sempre ligava para mim porque ele sempre errava. Ele ia ligar para uma outra pessoa, mas acabava ligando para mim. E aí a gente ficava resenhando porque ele era ótimo de papo, né? E ele escreveu um livro de poemas que tinha o título de Me Segura que eu vou dar um treco. Pois é, me lembrei dele porque o Flávio Bolsonaro ele vai ter um treco. E ele já tem um passado meio esquisitão, né? Quando ele tem trecos, né? Você conhece a história da criatura, você já sabe disso. Então, a coisa está indignando todo mundo. São coisas absurdas que ele andou fazendo contra o nosso país, contra o povo brasileiro. Flávio diz aos Estados Unidos querer se libertar do Mercosul e propõe alívio a empresas de cartão de crédito. Gente, é tanta patifaria porque o Mercosul ele beneficia ao povo do Cone Sul, principalmente, aqui da América Latina, Brasil, Paraguai, Uruguai, enfim, os países todos que têm, Argentina, os países todos têm conexão com o Brasil. Então, essa criatura ele quer destruir isso que foi construído para quê? Para beneficiar os Estados Unidos, tudo a favor dos Estados Unidos. Aliás, na carta que ele fez aos Estados Unidos, diríamos a Trump, sempre coloca os Estados Unidos em primeiro plano. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Não sei o que da América, depois vamos ver o Brasil. Gente, a cabeça dessa gente é um negócio muito repugnante. E aí é o seguinte, quando ele fala aqui da empresa de cartão de crédito, nós falamos de Pix mais cedo, a questão toda é a seguinte, no Brasil, 45% das transações são feitas pela internet, são feitas com pagamentos em Pix. E grande parte desses pagamentos em Pix são para transações de importações de produtos que vêm de fora do nosso país, evidentemente, que são importados. E o que ele quer fazer? Ele quer bloquear, ele está prometendo aos Estados Unidos, bloquear pagamentos de qualquer produto importado que venha para o Brasil. Ou seja, o PIX só seria possível de ser praticado com transações aqui dentro do Brasil. Qualquer conexão com produtos ou transações que possam beneficiar parceiros que não sejam parceiros dos Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro se compromete também a atacar. Ou seja, destruir mais uma forma de transação que o brasileiro tem hoje disponível e que hoje não está sofrendo nenhum tipo de problema, né, em relação ao seu pagamento. E aí, para eles ficarem mais nervosos hoje, essa notícia aqui do site da Jovem Pan. Após críticas a Flávio, Michele elogia programa do governo Lula. Pronto, agora vão ficar virados no giraia, né? Ex-primeira-dama parabenizou a implementação da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, apresentados nesta sexta-feira, dia 3, né? Então é o seguinte, a senhora Michele está fazendo L, né? Então esse povo aí vai ficar muito nervoso, a dona Michele elogiando uma iniciativa aqui do governo Lula, né? Hoje vai ser uma discussão
de relacionamento lá na casa do Bolsonaro que eu não quero nem estar na cidade, no Distrito Federal. Vai ser um negócio complicado. E aqui a coluna do Lauro Jardim diz isso que eu acabei de falar para vocês. Me segura que eu vou dar um treco, né? Eu vou dar um troço. Flávio Bolsonaro está cansado e estressado. Olha, por isso que eu estou dizendo para vocês, a criatura pode sair do nosso país antes do que a vã filosofia poderia imaginar. Vamos ver quais serão os desdobramentos aí as próximas semanas. Se ele continuar caindo nas pesquisas, ele perceber que ele vai dançar, das duas uma. Ou ele vai largar essa candidatura para tentar uma eleição para o Senado, para tentar manter ali algum tipo de imunidade, para esconder os crimes dos quais ele é acusado e outros tantos que irão aparecer, ou simplesmente ele vai fugir do nosso país, vai dizer que vai tirar férias e vai fugir. E olha, gente, eu já fiz essa previsão aqui em relação ao Bolsonaro, né? Eu previ aqui, junto com vocês, que ele iria fugir do Brasil quando terminasse o mandato dele, porque a capivara ia atrás dele, iria atrás dele. Agora, quando ele viu que as coisas ficaram mais calmas, depois de 5 meses, ele voltou. Quando ele voltou, aí é o seguinte, esperou o contato e o contato veio. Aconteceu exatamente aquilo que nós todos prevíamos que ia acontecer. Ele iria para a cadeia junto com o Alckmin, que tentou dar o golpe aqui no nosso país. O presidente Lula, já comentei com vocês, fez um pronunciamento muito contundente em relação a esse entreguista, esse bandido, esse vigarista do Flávio Bolsonaro, acusado como ladrão pelo Ministério Público. Eu gosto sempre de sublinhar isso, né? Mais uma vez, não é nenhum tipo de invenção. E aqui os jornalistas todos que eu vi, gente, de todas as emissoras, todo mundo assim, abismado com a cretinice de Flávio Bolsonaro, com o entreguismo. É uma coisa que, assim, que deixa a gente indignado, porque ultrapassou todos os limites da discussão política, a discussão racional, a discussão sobre o interesse brasileiro, em primeiro lugar. Não. Essa gente, eles estão o tempo todo nessa posição de vassalagem, de subserviência, de vendilhões da pátria, né? Então isso é muito indignante. O presidente Lula fez uma série de entregas. E aí tem muitas cenas interessantes, gente. Vou passar aqui algumas para vocês. Essa aqui é a Margarete Menezes, né, numa inauguração, numa pedra fundamental de uma obra espetacular que nós não sabíamos, né? A gente tem que ir atrás dessas. Vamos ver aqui. Opa! Deixa essa tristeza embora e muita calma nessa hora. Pode acreditar que o novo dia vai raiar. Essa ponte já chegou. Gente, olha a ponte. Vocês precisam passar para a história. Tiveram coragem de fazer a maior ponte do Brasil e da América Latina aqui em Salvador e Itaparica. Vocês sabiam que está sendo iniciada a maior ponte do Brasil? Maior do que a ponte Rio-Niterói? Gente, a ponte sensacional, tá? Essa é uma coragem de fazer. Hoje reunimos aqui para testemunhar o início de uma nova etapa da construção. Olha a obra, gente. É a obra com tecnologia chinesa. O chinês está lá na frente. Da ponte Salvador-Itaparica. Será uma ponte de esperança para o futuro, levando perspectiva para o desenvolvimento regional. Gente, é um negócio espetacular, mas não é só isso não. Aí eu achei bacaninha isso aqui, ó, presidente. E que eu comentei com o pessoal da Secom, gente, Lula está fazendo entrega? Faz lá no Palácio do Planalto, faz embaixo, junta todo mundo ali, leva os equipamentos para ali, que não tem como a imprensa não cobrir. Olha que interessante isso aqui. Não. Opa, esse aqui o Lula até brincando, tá num programa aqui, que vocês vão ver o que é, né? Tá brincando aqui que se o tratorzinho tinha buzina. Isso aqui não tem buzina, não? Quanto que é financiado isso aqui? 1,5% de juros ao ano. Quantos anos para pagar? 10. 10 anos para pagar. Quanto é de carência? 3 anos de 3 carência. anos de carência. Quanto é de juros ao mês? 1,5%. Ao ano. Ao ano. Quando é que o cara vai sentar aqui? Né? É controle remoto? Controle remoto. Ele está pedindo para mim avisar para os trabalhadores que a gente vai aposentar a enxada depois de comprar a máquina dessa. Filho de agricultor. Como é que o cara vai tirar a carrapicho do pé da planta? Ela baixa, ela regula a altura, ela corta de 1 centímetro até 10 centímetros de altura. A gente tem uma parceria com uma fábrica na China e a gente está nacionalizando equipamentos adaptados para a agricultura familiar. Para quem tem de meio hectare, planta uma horta até 30 hectares. Gente, tem muita coisa acontecendo, né? Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui,
Lulinha chegando, indo para o abraço. Olha a performance do rapaz. Olha aí que beleza, ó. Opa. Vou até botar de novo aqui. E aí é o seguinte, o segurança tem que sair correndo atrás do Lula com guarda-sol, né? Isso aqui é outra obra muito interessante também, ó, a Transnordestina. Olha só, vamos pegar aqui. Estamos hoje aqui na Ferrovia Transnordestina, uma ferrovia de 1.206 quilômetros. É a maior obra linear do país, sem dúvida nenhuma. Nós estamos na fase 1 dessa ferrovia, que é 1.050 quilômetros, e hoje você vai estar inaugurando já 777 quilômetros absolutamente prontos, e nós já estamos operando lá do Piauí até Iguatu. E agora... Bom, agora é o seguinte, o Lula não vai poder mais participar dessas cerimônias, mas ele vai poder falar disso tudo, ele vai poder mencionar isso. E aí é o seguinte, agora, como eu disse para vocês, será uma outra fase de enfrentamentos. E nessa fase de enfrentamentos, eu tenho certeza absoluta que o presidente da República ele vai aparecer mais. Quem sabe até aparece aqui no nosso portal do José, né? Já está convidado, estou fazendo gestões nesse sentido, tá bom? Gente, olha, mais uma vez, muito obrigado a vocês todos que estão participando aqui da nossa vaquinha. A nossa pré-candidatura é a segunda do Brasil para deputado federal, com o maior número de pessoas que estão apoiando. Gente, cada pessoa que coloca aqui a sua participação é muito legal, dá uma energia, dá uma satisfação, um sentimento de gratidão muito grande, tá? Muito obrigado a vocês. Sempre ali no primeiro link, você pode acessar ali para você participar também, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E olha, chá de camomila aí pro criminoso, tá? Pro bandido. Ele vai precisar muito antes de ir para a cadeia, se ele ficar no Brasil. Tchau.